pessoal, bom dia! Galerinha, conforme vocês viram na aula anterior, nós falamos sobre as características dos vegetais, né? Do reino Plantae. Todos os seres que compõem o reino Plantae, eles realizam fotossíntese, são autotróficos, são pluricelulares. Aí pode surgir o questionamento de alguns e falar assim: professora, eu não entendi, porque no conteúdo que a senhora falou anteriormente, a senhora disse que os principais responsáveis pela produção de oxigênio não é a Amazônia, e sim as algas. Mas eu não vi algas quando lá no livro, na página, nessa página aqui, das quais ele bota aqui, ó, reino das plantas, aí aparece aqui os que compõem, né, os grupos que compõem o reino das plantas. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Eu não vi alga. Galera, vocês vão ver isso lá no 8º ano, que as algas já fizeram parte do reino Plantae, porém eles saíram do grupo, né? Eles saíram do grupo desde 2006 por um motivo claro e específico, porque as características das algas, elas se enquadravam mais lá com os protistas. Quem são os protistas? Vocês conhecem os protistas como os protozoários, né? Que são unicelulares. E as algas unicelulares, elas tinham muita semelhança em algumas características com os protistas, motivo do qual ela foi retirada do grupo dos reinos das plantas e passou para o reino protista. Só que, como houve modificação, houve mudança de grupo, o reino protista mudou de nome e passou a ser chamado de reino protoctista, tá? Então, quando a gente for falar aqui de reino das plantas, vocês vão ver que as algas não estão aqui. Porém, as algas realizam sim fotossíntese, tá? Muito cuidado com isso daí para vocês não se confundirem. Lá no 8º ano eu vou explicar para vocês direitinho por que o reino protoctista passou a ser chamado protoctista e não mais protista, e o que as algas têm, as algas unicelulares e pluricelulares, o que elas têm para se enquadrar lá no reino protoctista, ok? Então, a gente vai dar entrada aí no assunto. Grupo das plantas está lá na sua página 36 e iremos até a sua página 42. Bem, galera, eu sei que assunto das plantas, muita gente não se interessa pelo papo, né, por esse assunto, por ser um pouco chato. Vou tentar ser o mais sucinta que possível, porém, caso tenham dúvidas, vocês já sabem como fazer para poder entrar em contato comigo e esclarecer, né? Bem, vamos lá. Reino Plantae. Quando a gente fala em reino das plantas, nós dividimos esse grupo de acordo com algumas características. Essas características principais, das quais é mais fácil vocês conseguirem diferenciar, inclusive esse desenho aqui cai muito em questões de vestibular para quando vocês terminarem o ensino médio, e a IFPR também tem cobrado bastante isso daqui. Não é decoreba, vocês percebem que aqui ele só dá característica simples, né, bem direta, para identificar o grupo, ok? O que você tem que lembrar é o nome e o exemplo. Se você lembrar o exemplo, você consegue matar essa questão, tá? Então, observe isso daqui. Reino das plantas. O reino das plantas, ele foi dividido em dois grupos. Aqueles grupos que possuem vasos condutores de seiva. Esses que possuem vasos condutores de seiva são chamados vasculares. Por quê? Vasculares é uma palavra derivada de vaso condutor. No caso da planta, a planta não tem sangue, ela tem seiva bruta e seiva elaborada. Professora, o que é seiva bruta? Eu não sei nem o que é isso. Seiva bruta é água e sais minerais que a planta retira do solo para poder realizar a fotossíntese. Já a seiva elaborada é essa seiva que tinha água e sais minerais, que também já está com a glicose, que é o produto final lá da fotossíntese. Aí ele deixa de ser chamado seiva bruta e passa a ser chamado seiva elaborada. Só que não é toda planta que transporta isso. São só as plantas vasculares. Essas plantas vasculares se subdivide em dois grupos: plantas que possuem sementes e plantas que não possuem sementes. E depois, no caso, aquelas que não têm sementes, logicamente, se ela não tem semente, ela teria fruto para quê, né? Se o objetivo do fruto é dar uma proteção para a semente. Então, não tem semente, consequentemente, não tem fruto, não tem nada. E aquelas que têm semente. Essas que têm semente ainda também pode ser subdividida em plantas que têm frutos e plantas que não têm frutos.
Bom, vamos ver os exemplos para vocês associarem melhor? Reino das plantas, aquelas que são avasculares, ou seja, não tem vaso condutor de seiva bruta nem seiva elaborada. Elas são chamadas de briófitas. Quem são as briófitas? O exemplo de uma briófita que eu conheça muito bem, musgo. Aqueles musgos que você vê o chão, aquelas rochas verdes, o chão começa a ficar, que as pessoas costumam chamar de lodo, né? Na verdade são as briófitas, são os musgos. Elas são do grupo do reino das plantas. Porém, elas não têm os vasos condutores. Quando a gente fala vaso condutor, se ela não tem vaso condutor, ela não tem caule, ela não tem raiz, ela não tem folha. Mas ela tem umas estruturas próximas a isso que a gente vai falar no próximo slide, tá? As pteridófitas, quem são elas? As pteridófitas não têm sementes e, consequentemente, não têm frutos. Quem são as pteridófitas? Samambaias, xaxim, samambaiaçu são exemplos de pteridófitas. Agora, as vasculares, quando a gente falou sem semente, nós falamos da pteridófitas, mas tem aquelas com sementes. Com sementes, mas sem fruto. Quando eu falo fruto e fruta, os dois são próximos, eles só se distinguem quando a gente for falar lá de fruto. Aí eu falo qual é a diferença entre fruto e fruta, apesar do que você já sabe que eu já falei isso no ano passado, né? Mas eu posso retomar esse conceito. Com sementes, sem frutos, são as gimnospermas. Exemplo, pinheiro, araucária, que a gente sabe que característica aqui do Paraná. Então, a araucária é uma gimnosperma, ela não tem fruto. Professora, e o pinhão? E a pinha? Nós já vamos falar sobre isso daí. Isso não é um fruto, tá? E as com sementes com frutos são as angiospermas. Bem, primeiramente vamos falar com relação à importância, né? Alguns tópicos de importância. As sementes, pode ter vários tamanhos, várias formas, várias cores, porém todas elas têm o mesmo objetivo, tá? Elas têm a mesma estrutura básica. Todas elas apresentam reserva nutritiva, que são um importante alimento para vários animais, inclusive o ser humano, né? Bom, conforme eu falei anteriormente, agora sim a gente vai começar a falar das briófitas. Aqui é uma foto de um musgo. Reparem que a olho nu, se você não colocar uma lupa para aumentar e conseguir observar, você não consegue enxergar isso daqui, né? Só se ele já tiver no desenvolvimento bem avançado, aí você consegue ver o gametófito e o esporófito, tá? Que eu vou falar isso mais à frente. Mas isso daqui é um musgo. Então, dando continuidade aí em briófitas. Briófitas. Ao olhar isso daqui, vocês observam que é característico de regiões onde as pessoas não têm muito acesso, né? Exatamente por eles se encontrarem no solo. Agora, reparem que esse tipo de vegetação, né? Porque ele está no reino vegetal, ele é comum em regiões que estão degradadas e estão se restaurando. Por quê? As briófitas são encontradas geralmente em onde não tem acesso, né? Pessoas não têm acesso, e aí ele vai se desenvolvendo porque ele fica no solo, as pessoas passando acabam destruindo-a, né? E aí eles são vegetais que se encontram em florestas e vegetações que estão em processo de restauração. Essa aí seria considerado os vegetais primários dessas regiões, tá? Então, é a espécie pioneira exatamente porque elas são espécies que se desenvolvem primeiro em um ambiente e geralmente elas se desenvolvem em rochas, é visto isso em cachoeiras, e elas são fundamentais nesse processo exatamente por desempenhar a função ecológica e produzir substâncias que auxiliam na fragmentação dessas rochas. Agora, uma característica muito importante das briófitas é que elas possuem alternâncias de gerações, né? O que significa isso? Elas possuem um período que elas fazem reprodução sexuada e existem momentos que elas estão fazendo reprodução assexuada. Relembrando o que é sexuada e assexuada, sexuada é quando ocorre união de gametas e assexuada é quando não ocorre união de gametas. Lembre-se lá do prefixo a na frente das palavras dá sentido de negação. Então, se sexuada tem união de gametas, assexuada não tem, tá? E quando a gente fala alternância de gerações, a gente está falando exatamente dos indivíduos que fazem os dois. Ora está fazendo sexuada, ora está fazendo assexuada.
Reparem nessa imagem inicial aqui, que eu falei quando lá, que no caso os briófitas, aqui está aparecendo as duas estruturas, o esporófito e o gametófito. Esporófito é essa parte aqui de cima, das quais aqui ele libera esporos. Essa fase é a fase assexuada. E o gametófito, que é essa parte onde tem os filóides, que eu vou falar mais pra frente o que é, né? Esses filóides que é verdinho, aqui é o gametófito, onde ele libera os gametas, tá? E nesse momento ele é sexuado. Bem, reparem essa imagem. Essa imagem, você consegue visualizar nitidamente a presença dos musgos. Aqui, ele tem um desenvolvimento diferenciado, até mesmo porque aqui ele está nas rochas, né? Aqui ele está no caule de um tipo de árvore. E aqui ele ainda está acompanhado de uma associação ecológica de um outro indivíduo chamado líquen. Lembrando que o líquen é a associação ecológica entre algas e fungos, tá? Aqui já é as hepáticas, que é um outro exemplo de briófita, mas não muito conhecida. Os musgos que todos conhecem ou já viram em algum momento. E aqui os musgos próximo a uma samambaia. Lembrando que eu já falei que samambaia, né, no início do contexto do assunto, eu falei que a samambaia faz parte de um outro grupo, que são as pteridófitas. E os musgos ao lado. Geralmente os primeiros a aparecer, musgos. Segundos a aparecer nesse processo de restauração ambiental, pteridófitas. E assim por diante. Eu estou falando, né, de cada um exatamente pela sucessão ecológica dele, exatamente pela sucessão também evolutiva de cada um. Falei dos musgos e vou terminar os musgos e vou começar as pteridófitas, que é a segunda a aparecer em um ambiente, em restauração, tá? Bem, então, conforme eu falei anteriormente, aqui se encontram os esporófitos, onde é liberado os esporos, e a parte inferior, que são os gametófitos. Um detalhe muito importante é que na fase assexuada, né, que forma os esporos, esses esporos eles caem no chão e acabam sendo espalhados pelo vento ou pela água. E eles germinam e formam novas plantas, novas briófitas, novos musgos. Já na fase sexuada, que é a fase onde é produzido os gametas, esses gametas, o gameta masculino é liberado, né, eliminado, e esses gametas encontram os femininos. E isso encontram os femininos no local, exatamente por isso que eles precisam de água. Eles só se desenvolvem em região úmida, exatamente porque eles precisam de água para todo o processo de vida deles, inclusive a reprodução, que é muito importante para dar continuidade à espécie. E é isso, nesse slide é isso. Bom, aqui está a demonstração do tamanho, geralmente que a gente encontra de tamanho dos musgos, né? É em média de 2 centímetros de altura. Aqui está outros exemplos de musgos, aqui também. E esse aqui é a hepática, que é uma outra espécie de briófitas. Agora, próximo, pteridófitas. A imagem de fundo mostra um exemplo de uma pteridófita, que é a samambaia. Bem, pteridófitas. Uma coisa muito importante, dos quais eu não falei aqui das briófitas, e que eu falei que eu ia falar e pulei, observe o seguinte. Nessa imagem aqui das briófitas, vocês observam estruturas muito parecidas com plantas em geral, que a gente falaria folha. Só que isso daqui, apesar de parecer uma folha, a folha, que nós chamamos folha, ela possui vasos condutores de seiva, bruta ou elaborada. No início, eu falei para vocês que briófitas são avasculares, eles não possuem vasos condutores de seiva. Se eles não possuem vasos condutores de seiva, isso daqui não pode receber o nome de folha. Isso aqui recebe o nome de filóide. Assim como as raízes, elas não podem ser classificadas como raízes porque elas são avasculares, então elas têm rizoides, tá? E não pode ser chamado de caule porque elas não têm vasos condutores de seiva. Então isso aqui o nome é cauloide, ok? Bem, então a gente continuando aqui. Mostrei para vocês a imagem de um exemplo da pteridófita e falando sobre pteridófita. Bem, algumas espécies de pteridófita, elas têm um caule horizontal, ou seja, na vertical ao solo, né? Na horizontal ao solo. E elas, com isso,
isso, esse caule horizontal, às vezes também pode ser encontrado subterrâneo, abaixo do solo, sendo chamado nesse momento de rizoma. Outro detalhe muito importante é que quando eu falei de pteridófitas, falei também que elas não possuem sementes. Aí vem a dúvida, se ela não possui semente, como atrás de algumas folhas de samambaia eu vejo vários carocinhos, aquilo não é semente, professora? Não, aquilo ali tem um outro nome e se chama soros. Esses soros, na verdade, são esporos. São esporos que são liberados no ambiente para dar origem a um novo indivíduo. No caso, quando eu falei de briófitas e eu falei de esporos que eram produzidos pelo esporófito, assim também acontece nas pteridófitas. Os esporos são produzidos pelo esporófito, que é aquela folha tradicional onde você encontra os soros, tá? Essa parte da samambaia é o esporófito, é onde você encontra os soros. Já a parte inferior dela, a parte inferior da qual surge o esporófito, é o que a gente chama de prótalo, tá? Essa região aqui, ó, é a região do prótalo. Já na pteridófita, ela é vascular, então ela tem caule, folha, raízes, ok? Já pode ser identificado por ser vascular. Bem, na página 38, nessa mesma página 38, tem essa atividade de organizar as ideias. Aqui é um quadro comparativo, dos quais você vai diferenciar as características da briófita e as características da pteridófita. Exemplo, como é feito o transporte de nutrientes e água nas briófitas? Como falei, elas precisam de água para todo o processo de vida dela. No caso das briófitas, é de célula a célula. E as pteridófitas, acontece de que forma? Vocês vão colocar lá, ok? Assim também, ele pergunta se realiza fotossíntese, você vai dizer sim ou não para cada um. Se produzem esporos, você vai dizer sim ou não para cada um. E a altura ou o comprimento de cada um. Aqui está exemplos de pteridófitas. Vocês observam aqui a pteridófita tradicional, que muitos têm em decoração de casa. Aqui está os soros atrás da folha da samambaia, tá? São vários carocinhos que ficam atrás. Aquilo ali não é semente. Chamando bastante atenção para isso, porque vocês sempre se confundem. Aquilo ali são esporos e toda essa folha aqui, que faz parte desse caulezinho central, é o que a gente chama de esporófito, tá? Todo esse indivíduo aqui é o esporófito. E a parte de baixo é o prótalo. Aqui é o samambaiaçu, muito comum na Mata Atlântica, né? E o xaxim. Outro exemplo, só que isso aqui é em avenca, são os soros da avenca. Você pode observar que na samambaia ela fica direcionada exatamente atrás da folha e já na avenca ela fica na lateral da folha, né? E outra imagem aí de uma avenca. Aqui fiz questão de colocar isso aqui para vocês visualizarem a diferença entre os dois, tá? Isso vai inclusive ajudar vocês a fazerem o Organize as Ideias da página anterior. Briófitas são avasculares, já as pteridófitas são vasculares, ou seja, avasculares porque elas não têm vasos condutores de seiva, nem bruta nem elaborada. Já as pteridófitas, elas possuem os dois. A briófita possui pequeno porte, ela é bem pequenininha. Ali tinha uma imagem com uma régua ao lado para vocês verem o tamanho. Já na segunda, no caso das pteridófitas, elas podem alcançar grandes alturas. Nós vimos ali um exemplo de samambaiaçu, né? Elas possuem grande porte. As briófitas possuem rizoide, cauloide e filoide. Esses termos aqui, se vocês perceberem bem, eles estão todos no diminutivo. Rizoide, diminutivo de raízes. Cauloide, diminutivo de caule. Filoide, diminutivo de folha. Esse diminutivo está relacionado não pelo tamanho, mas sim por ele não ter vaso condutor de seiva. Já nas pteridófitas, possui raiz, caule e folhas. Nas briófitas, não possuem sementes nem flores e vivem em ambiente úmido, pois dependem da água do meio para a reprodução. E as pteridófitas não possuem sementes nem flores, assim como as briófitas. E vivem em ambiente úmido porque dependem da água e o meio de reprodução. Bem, próximo, gimnospermas. Estamos em processo evolutivo aí, tá? Estamos falando cada um evolutivamente, cada um foi surgindo após o outro. Então, primeiro briófitas, depois pteridófitas e agora gimnospermas.
Observem exemplo de gimnospermas. Todos esses indivíduos, eles produzem sementes, mas nenhum desses aqui possui fruto. Bem, aqui está um outro exemplo. Essa aqui é a maior árvore do mundo, tá? É a sequoia. E as regiões das quais tem gimnospermas, elas são chamadas de coníferas. Inclusive, a gente falou isso quando a gente viu lá em ecossistemas, né? Em biomas. Falamos das coníferas. Outro detalhe, das quais vocês confundem muito com fruto, achando que as gimnospermas possuem frutos. Na verdade, aquilo que você diria que era fruto, que é a pinha, por exemplo, do pinheiro do Paraná, aquilo ali não tem essa nomeação fruto, e sim estróbilo. O que é o estróbilo? O estróbilo nada mais é que folhas modificadas que dão um formato de um cone, tá? Aquilo ali é para proteger as sementes, ok? Outro detalhe bem importante nesse slide é chamar a atenção de uma coisinha. Bem, tanto o estróbilo masculino e feminino, eles geram gametas, né? Esses gametas são chamados, o feminino é chamado oosfera e o masculino é chamado grãos de pólen. Esse grão de pólen, vocês vão ver que também são chamados nesse nome lá nas angiospermas, tá? Que possuem flores. Tanto um quanto o outro, nos estróbilos femininos, eles abrigam o gameta masculino. A partir do momento que ele abriga esses gametas masculinos, é quando desenvolve a semente e aí dá origem, inclusive, ao pinhão que nós conhecemos. O pinhão, quando ele está pronto para servir de alimento para nós, é quando ele já está fecundado, que ele fica bem gordinho. Quando ele não está fecundado, ele não tem um sabor tão agradável quanto já o fecundado, ok? Agora, o tipo de polinização que ocorre tanto da tanto do grão de pólen para alcançar o estróbilo feminino para ocorrer a fecundação, essa forma de polinização é principalmente pelo vento, dos quais chamamos anemofilia, tá? Esse nome aqui é relacionado à forma de polinização dos estróbilos femininos de pinheiro. E aqui estão exemplos, né? Exemplos de gimnospermas. Nesse quadradinho lá do seu livro, você pode observar que ele está falando da ginkgo biloba. O que é muito importante falar da ginkgo biloba é que ela é uma gimnosperma e ela é considerada tem um termo, né, considerado para ela de resistência e longevidade, exatamente porque ela já suportou várias bombas, né, das quais na época em história vocês puderam observar isso, que houve bomba nuclear e elas resistiram a isso. Então, ela é sinônimo de longevidade e resistência. Aqui um exemplo de gimnosperma chamado sequoia, a árvore gigante. Observem o caule dessa árvore, tanto a altura quanto largura. E aqui estão os exemplos da árvore em si e os estróbilos. Reparem o pinheiro do Paraná. Lembrando que o pinheiro do Paraná, ele tem indivíduos separados, tá? Ele não é hermafrodita. Então, você vê que tem pinheiro do Paraná masculino e pinheiro do Paraná feminino. O pinheiro do Paraná, que a gente encontra na nossa cidade, ele é o masculino. Já o feminino é encontrado em regiões mais frias. Exemplo, Curitiba. Nessa região é bem mais comum a gente encontrar o pinheiro do Paraná feminino. Por isso que o pinhão vem de regiões geralmente frias, porque é o pinheiro do Paraná feminino que desenvolve e fecunda o grão de pólen. Aqui está a pinha imatura e a pinha já madura. Nessa aqui ela não está fecundada. Reparem que ela fica bem magricela, ela não tem o material nutritivo. A pinha fecundada, ela já fica inchadinha, é a forma das quais a gente se alimenta. Esse é o pinhão já fecundado, tá? Outro exemplo, outras imagens de pinhão de estróbilo feminino, estróbilo feminino, estróbilo feminino e o pinhão. Outros exemplos também de gimnospermas, aqui tem cicas, ciprestes e o pinhão, outro modelo, vocês podem observar que tem várias imagens dele, porque tem variações, né? Tem espécies diferentes do mesmo grupo. Então, aqui vocês observam o estróbilo feminino, que também
nomeamos como pinha e muita gente chama de flor do pinheiro, tá? Mas é o estróbilo feminino. Aqui é o estróbilo masculino, vocês percebem que o estróbilo feminino ele parece uma bola, né? Uma bola meio bola cone, né? Ele tem o início como uma bola e finaliza como um cone. Já o masculino ele parece uma salsicha. E aqui é a sequoia gigante. Então, gente, nesse primeiro momento a gente encerra por aqui, tá? A gente parte no segundo momento falando só das angiospermas. Até!